O jejum é uma soma de um ataque frontal, diretivo, contra a natureza carnal, contra o comportamento animal, né? Uma atitude explícita de mortificação da carne, que associada às disciplinas espirituais, nos leva a um lugar de profunda percepção daquilo que Deus tem para nós no plano espiritual. O jejum é uma excelente ferramenta para se exercer autocontrole, domínio próprio. É um treinamento contínuo. É por isso que ele não deveria ser uma coisa tão esporádica ou totalmente ausente na nossa vida, como infelizmente acontece na vida de muito crente. Jesus diz em Mateus 6,16, quando jejuardes? Ele nunca disse se jejuardes. O jejum não foi tratado como uma opção. Ele deixou claro, eu espero isso de vocês. Porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando fazer. Por que razão Jesus nos orientaria como jejuar, a menos que ele esperasse que nós jejuássemos? Aí você vê um monte de crente, até pregadores hoje em dia, atacando o jejum. Porque muitas vezes a melhor forma de justificar a sua negligência é inventar uma doutrina para isso. Então os caras falam assim, o jejum é coisa da lei, é do Antigo Testamento. Eu olho para essa turma e falo, que Bíblia vocês leem? Em Lucas 5, de 33 a 35, as pessoas questionam Jesus. Os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Por que os seus não jejuam? Aliás, não só pergunto que os seus não jejuam, e diz, os seus comem e bebem. Jesus diz, enquanto o noivo estiver presente, os convidados para o casamento não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus garantiu que seus discípulos iriam jejuar. Quando? Ele diz, depois que o noivo for tirado. O que é que significa isso? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele estava falando de si. Então Jesus está dizendo, a partir do momento que eu for assunto aos céus, durante todos os dias da minha ausência, até o dia do meu glorioso retorno, esse é o tempo que vocês vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Agora, qual o significado de jejum? A palavra jejum, no grego do Novo Testamento, nestio, é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação. Estio é comer. Então, jejuar em essência significa não comer, não se alimentar. Só que com o tempo a palavra jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí está lendo uma matéria esportiva e vê o jornalista falando que determinado time está em jejum de campeonatos, de títulos. Daqui a pouco um determinado atacante está em jejum de gols. E essa ideia de abstinência geral, às vezes afeta a nossa vida cristã. Porque você vai ver muito crente dizendo, estou em jejum de rede social. E não estou falando contra. Mas as outras formas de abstinência, elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Pensa no ponto talvez mais crítico para o homem desde o início da humanidade. Onde primeiro o homem cedeu e caiu à tentação, ao pecado lá no Éden, comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por causa de um prato de comida. Por que os israelitas, tirados da escravidão lá do Egito, com mão forte da parte de Deus, tiveram saudade do Egito? Números 11 diz, por causa da comida. Onde que Satanás primeiro atacou Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães. É lógico que o último Adão, diferente do primeiro, não ia cair. Mas pensa no assunto delicado, onde eu e você precisamos aprender a exercer autocontrole. Eu tenho falado isso para pastores e líderes em muitas ministrações por aí afora. Peguei essa frase emprestada de um outro colega. Eu falo, olha, tem pastor e líder ganhando guerra contra principado e potestade, perdendo para um brigadeiro. Eu chamei a atenção outro dia de uma pessoa na mesa, até porque eu falei, eu tenho um histórico. Eu sei de onde eu saí, eu sei como eu tenho vivido. Chamei a atenção, falei, não, mas é que eu não resisto. Quando essa pessoa falou isso, eu falei, então tudo bem se o seu cônjuge dizer que não resiste, se envolver com outra pessoa, de jeito nenhum. Eu falei, qual a diferença? Você não precisa se controlar numa área, ele tem que se controlar em outra. Quando nós começamos a relativizar o autocontrole, nós estamos abrindo espaço para algo que vem seduzindo devagar e que vai comprometendo a gente a longo prazo. O autocontrole tem que ser uma disciplina permanente. E o jejum, ele cria uma cultura de autocontrole. Mas é só isso? Não. Ele é intencionalmente uma modificação da carne. Gente, quem jejua com frequência, testemunha as mesmas coisas. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. Eu digo que o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Pensar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. O jejum te arranca da força daquilo que atrai para a terra. Ele começa a fazer você migrar para um outro centro de gravidade. Você passa a aspirar e desejar outras coisas. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor, a sua importância. O coração fica blindado contra a ofensa. Porque esse negócio de morder e devorar uns aos outros é comportamento animal.
E de repente, eu e você precisamos perceber que há um lugar nessa prática. Mas o que Deus começou a me chamar a atenção. Lá no início eu contei qual foi a visão. Não estou aqui para pregar uma visão. A gente não vive em cima de experiência de outros. Eu só contei a visão para você entender o que me levou a estudar profundamente esse assunto durante 2 anos e meio. Para então, a partir do que a Bíblia diz, olhar e dizer, faz sentido aquilo? Faz. Mas foi aquela percepção, se você viver só para satisfazer essas gratificações e deleites, você nunca vai entrar na percepção desses outros deleites.